Bom dia, gente! Meu nome é Renê, recebi o Ivan, eu sou professora de História e Sociologia. Nós fazemos vídeos sobre as nossas viagens, sempre focando em história, em cultura, e hoje a gente vai conhecer a Casa dos Contos, esse prédio lindo, que vocês vão ver depois da vinheta. Atenção, em contos eu achava que fosse poesia, fadas, essas coisas chatas, né? Mas não, é contos de din-din, dinheiro, então, ouro, cédulas. Aqui é que era a casa de fundição de Vila Rica, que é Ouro Preto, antes era Vila Rica. Depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Esse é o Museu Casa dos Contos, que foi construído entre os anos de 1782 e 1784. Foi utilizada originalmente como residência e casa dos contratados do arrematante João Rodrigues de Macedo. Em 1973 foi instalado o Centro de Estudos do Ciclo do Ouro, que abriga arquivos socioeconômicos e culturais de Minas Gerais. Aí temos a maquete do prédio, que é muito bonita. O Centro de Estudos é integrado pela valiosa Biblioteca Luiz de Camões de Oliveira Neto. No interior do edifício existem exposições documentais numismáticas da Casa da Moeda do Brasil e do Banco Central do Brasil. Agora a gente vai ver um pátio que dá acesso a um parque que mais adiante a gente vai visitar. Aqui começa a exposição em que a gente vai mostrar a moeda como mercadoria, que ela poderia ser de vários tipos, né? O sal já foi moeda, grãos de café também já foi moeda, cauri, que é essa conchinha aí, também já foi moeda, o pau-brasil e o lincro também já foi moeda. O museu aqui vai contar a história da sociedade e o dinheiro. Aqui tem os símbolos do Brasil, desde a época em que o Brasil era colônia até a República. As réplicas de moedas de 1727 até 1932. Aqui algumas cédulas antigas que são réplicas. Bom, essa aqui está sem uma data definida. Aí a gente tem 500 mil réis de 1890. Aqui já é uma república, já é Brasil República. Aí a gente tem 500 mil réis, 1893. Temos 100 mil réis, 1893 também. E 100 mil réis, 1906. Vou falar um pouquinho das casas de fundição, que era em Vila Rica, né? O Ouro Preto foi um dia chamado de Vila Rica. Aí essas eram moedas daquela época que eram cunhadas nas casas de fundição. A circulação do ouro ela vai mudar, porque agora não pode mais haver comércio de ouro em pepita ou em pó, somente em barras que deveriam ser cunhadas nas casas de fundição.
essa determinação foi para poder fazer com que o quinto não fosse sonegado. Aí, para que o quinto não seja sonegado, foram criadas as casas de fundição. Aqui a gente tem a localização da fabricação das moedas. Aqui é a placa da fachada da casa de fundição. Então, aqui onde a gente está, que é a Casa dos Contos, é onde era a casa de fundição aqui em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Por conta da instituição das casas de fundição, houve a revolta de Vila Rica, que em alguns lugares vocês vão encontrar como sendo revolta de Filipe dos Santos, porque a liderança era de Filipe dos Santos. Aqui é como deveria ser a barra de ouro depois dela ser fundida aqui na casa de fundição. Então você tinha o escudo de Portugal, a cidade onde ocorreu a fundição, nesse caso é Sabará, o monograma com as iniciais do ensaiador, que aqui está ilegível, o carimbo indicando a qualidade do ouro, que no caso aqui 23 quilates, o ano da fundição, que está ilegível. A casa de fundição ela já retirava o quinto e evitando assim a sonegação dos impostos. Aqui a gente tem o peso do lingote, 5 onças, é o avesso da barra, né? 5 lingotes, 4 oitavas e 8 grãos. Cada uma tem um símbolo. Insígnia da esfera armilar, que é o símbolo do Império Português. Aqui são os instrumentos que se fazia a fundição. Esse primeiro aqui é o cadinho utilizado na fundição dos metais. Esse aqui, o número 2, é o cone utilizado no vazamento dos metais. O 3 são as barras que faziam os lingotes para formar as barras. Aqui a gente tem barras de ferro utilizadas nos moldes para as novas formas. E ali a gente tem simbolicamente o forno onde era derretido o ouro para fazer as barras. Aqui a gente tem mais instrumentos ligados a transformar o ouro em barra. Essa aqui é a escumadeira, que ela era utilizada para retirar as escórias e as impurezas. Ali, a número 2, é a espátula utilizada para separar as escórias e as impurezas também. O 3, que é esse aqui, é o rodo, utilizado para reter as escórias e as impurezas no cadinho, que é aquele primeiro que a gente viu ali, tá? Aí a gente tem a lança utilizada para suportar o cadinho no vazamento do metal, que é muito quente, então o cadinho ficava nesse vão aqui, né? Ali a gente tem a tenaz, que é utilizada para abastecer o cadinho e transportar as barras em brasa. Aqui os 6 são as bases de suporte dos cadinhos, né? Eles eram muito quentes, então era necessário ter uma base para a pessoa não se queimar. No 7 aqui a gente tem um martelo, que era utilizado na marcação das barras. O 8, que é o trado, utilizado na retirada de amostras no interior dos blocos de minério. O 9, amostrador, que era utilizado para apresentar as amostras. O 10, que era as bateias, utilizadas na seleção do ouro. Aqui a gente tem conjunto de pesos que eram utilizados para pesar o ouro. Os cravos, que essas são peças originais dos imóveis, né, que encontraram. Os cadinhos, nesse caso aqui, esses cadinhos devem ter sido encontrados em escavações e por isso estão quebrados. Como eu falei na mina, quando a gente visitou a mina, os portugueses, eles pegavam africanos especializados no processo de extração de ouro e fundição de ouro. Porque alguns reinos africanos eram ricos em ouro e exploravam esse ouro.
Aqui a gente tem a Santana Maestra. Como a gente sabe, aqui em Ouro Preto, a igreja e os fazedores de imagens, eles estão muito ligados a essa época de prospecção de ouro, porque isso era uma forma de troca também, não deixava de ser uma moeda de troca. Aqui a gente tem mais algumas réplicas que seriam destaques da coleção. Essas são moedas comemorativas, cada uma fazendo a comemoração de algum fato histórico ocorrido aqui no Brasil, né? Inclusive, a gente tem moeda comemorativa da Casa dos Contos. Falar sobre a importância dessa moeda, dos contos. Essa é a moeda comemorativa dos 50 anos do Museu Casa dos Contos, que foi em 2024. A topografia central é inspirada na arte cantanária dos principais monumentos de Ouro Preto. A guirlanda ao redor da moeda representa a presença africana em Ouro Preto. O avesso da moeda representa elementos do prédio Museu Casa dos Contos. Moldes dos cunhos das moedas. Diversos moldes que a gente... E aqui as moedas quando elas já estão produzidas. Fazendo um pouquinho de reflexo que a gente está através do vidro, mas aqui também são moldes de cédulas. Diversas moedas. Existe também um valor de selos comemorativos, né? Como a gente pode ver aqui, tem selos postais que são comemorativos. Muitos deles são de colecionadores. Aqui a gente tem a nossa primeira mudança, quer dizer, uma das mudanças de moeda que nós tivemos. O cruzeiro, que foi de 1942 a 1967, e depois de 67 a 70 ele virou cruzeiro novo, né, que aí teve corte de 3 zeros. E aqui a gente tem uma nova mudança de moeda, que foi o cruzeiro, que eles chamam de primeira família, que foi de 1970 a 78, e a segunda família, que foi de 1978 a 84, quando a gente vai ter a mudança para o cruzado. O cruzado não durou muito tempo, não. Ele foi de 1986 a 1989, né? E 1000 cruzeiros passam a ser um cruzado. A gente vai ter o corte de 3 zeros. Aí, com a inflação voltando, aí a gente vai ter o cruzado novo, que vai de 1989 a 1990, com corte de 3 zeros novamente. E a gente tem a volta do cruzeiro, que vai de 1990 a 1993. Também não durou muito tempo. Foi necessário uma nova mudança de moeda, que foi o Cruzeiro Real, que vai ser de 1993 a 94, para a gente ir para o real. Aí o plano real ele vai começar utilizando um índice que é o URV, Unidade Real de Valor. Isso vai ser em 1994 e até a gente chegar ao real, que vai até os dias atuais. Tá? E aí a gente tem as moedas que estão ainda em circulação. Tem algumas moedas que saíram de circulação, por exemplo, R$1, agora a gente só tem em moeda, não mais em cédula. Ela parou. Também saiu de circulação. E a gente tinha essa cédula que nem era fabricada no Brasil, que ela era de plástico, e ela também saiu de circulação. Ela descascava toda, ela ficava horrível. O pessoal achou que essa moeda ia ser mais durável, porque é de papel rasga e tudo, mas ela durava menos ainda do que a cédula de papel. A gente pode reparar que todas as moedas estão, ao invés de ter personagens históricos, o real ele tem animais da nossa fauna, né? E antigamente a gente tinha esses personagens da história. Eu acho melhor deixar a fauna mesmo. A flor, a garça, a arara, a onça pintada, a garoupa, e falta a de 200. Né? A de 200 não está aqui. Não tá aqui também ainda. Ela é tão pouco utilizada, né, que eu acho que
Qual é o bicho da nota de 200? Não sei. É o lobo-guará, né? É o lobo-guará. Ao invés de usar personagens da história, as notas, as cédulas de real, elas estão usando animais da nossa flora. Figuras da fauna brasileira. Como você sabe, eu sou economista, então sou a pessoa, né, certa para falar sobre isso. Nota de R$1 beija-flor, nota de R$2 a tartaruga marinha, nota de R$5 a garça, R$10 a arara. Eu não estou lendo não, tá? Nota de R$20 é o que mesmo? É o... É o mico. É o mico. É o mico-leão dourado, 50 é onça e 100 é a garopa. Tá faltando aqui a nota de R$100, de R$200, que é uma nota que é impossível tocar no comércio, né? Só realmente para transações maiores, que é o lobo-guará. Tem a nota nova agora, o real, que é o javali, né? Porque o real não vale mais nada, então é javali. Isso aqui, a unidade real de valor ainda. É uma moeda horrível, né? É uma URV, é uma sigla, né? E existe a conversão para real, que aqui é 2.750 cruzeiros para R$1. Isso na época da troca. Mas ela ainda é utilizada em algumas transações? Sim, existe ainda hoje. Outro dia mesmo eu tive que pagar não sei se é uma multa, um imposto que é calculado no URVs. Aí você não sabe quanto significa, né? Tem que fazer a... Isso significa que a gente tem uma inflação e essa inflação ela tem que ser calculada por um índice e a moeda não corresponde mais a esse índice. Por isso que a gente tem algumas transações que ainda são feitas em URV. Eu não sabia disso, tá? Nós temos uma economia cronicamente inflacionária, né? Por isso que existe correção. Teve um tempo em que ela não estava, né? Mas sempre existiu. A maior parte da história... Sempre existiu correção monetária, essa URV, porque o governo não quer perder dinheiro, né? Então, ele próprio cria um mecanismo de atualização. Se você deixa de pagar um imposto, você vai ter que pagar multa, correção monetária, mora, tem um monte de mecanismos aí para você não perder dinheiro. Os móveis da sala de jogos. Aqui vinham convidados para jogar gamão. A Dona Maria I ela tem muito a ver com esse período aqui em Ouro Preto, na época era Vila Rica, porque foi ela que determinou o enforcamento do Tiradentes, porque ele era réu confesso. Aqui mais alguns móveis da época. É tão lindo esse casarão. Gente, aqui um exemplar de Marília de Dirceu, o livro de Tomás Antônio Gonzaga, um dos Inconfidentes e escritor do arcadismo. Aqui uma coletânea de discursos do Padre Antônio Vieira, importante dentro do barroco brasileiro. Esse aqui é Luiz Camilo de Oliveira Neto. Ele nasceu na cidade de Atibira do Mato Dentro, Minas Gerais, e pesquisador. E o primeiro a fazer algumas contestações sobre a história do Brasil. Contestações em que sentido? Pesquisar a história colocando alguns fatos que não tinham sido narrados dentro da história. Ele foi até a Torre do Tombo pesquisar. A Torre do Tombo fica no Porto, lá em Portugal, e ela tem documentos sobre a época da Inquisição, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. É um exemplar de Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga, um arcadista e que fez parte também do grupo dos chamados Inconfidentes. Aqui a gente tem um manuscrito que a gente vê que a letra é uma coisa escultural, né? Que era o que importava, e não a ortografia. Essa aqui é uma obra em que se fala da Inconfidência Mineira. Ela foi escrita pelo monarquista Joaquim Norberto de Souza e Silva, e ele fala da Inconfidência Mineira colocando que o Tiradentes não era o líder dos Inconfidentes. Aqui a gente pegou uma escadaria para chegar no mirante. Vozinha tá até ofegante. Isso é bem alto mesmo. Aqui a gente tem
alguns livros, como História Financeira de Minas Gerais de 70 anos de República e A Devassa da Devassa. Esse livro ele é super importante sobre a Inconfidência Mineira. Ele foi escrito pelo Kenneth Maxwell. Ele é um brasilianista norte-americano. São historiadores americanos que se interessam pela história do Brasil. Então ele pegou a devassa, que foi o processo dos Inconfidentes, e fez uma devassa nesse processo. Ele falou sobre as relações de Minas Gerais com a Inglaterra, sobre o pagamento de dívidas com a Inglaterra e sobre a Inconfidência Mineira. A paisagem que a gente tem das janelas. Aqui a gente tem a cozinha dos escravizados, que é na parte de baixo do Museu dos Contos. Ali é um forno que tem uma chaminé que vai dar lá pra cima. Aqui na parte de baixo do museu a gente tem essa parte de jardim aqui que vai dar lá na entrada do museu. De lá da entrada a gente vai ver isso aqui. Ó, a gente continuando, descemos ali, viemos para cá para esse jardim. Aí a gente entra aqui para essa área. Bastante vegetação. Ali onde o Ivan está subindo, uma escadinha, vamos ver para onde que vai dar. Aqui é a entrada do Parque Vale dos Contos. Olha que coisa linda. É um horto que tem no fundo do Museu Casa dos Contos. Aí andando mais adiante, a gente vê a lateral do museu. Aqui tem uma mesinha para, de repente, fazer um lanche. E aí a gente vai chegando aqui do outro lado, que tem restaurantes, tem hotéis, lugares para comer. Isso é muito surpreendente. Muito mesmo. Ainda sobe mais, ó. Algumas partes desse parque estavam interditadas porque houve desabamentos, então ele não está totalmente aberto. Esse aqui, o negócio vai longe. E vai até ali, ó. Até a estação. Ó, vai até o Grande Hotel. É por isso que a gente parou aqui, porque tinha várias partes interditadas. E esse foi o vídeo de hoje na Casa dos Contos, aqui em Ouro Preto, Minas Gerais. Curtam o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas que você acha que também vão gostar do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.